O final da Segunda Guerra Mundial foi caótico para os alemães. As batalhas eram cada vez mais sangrentas e o desespero do Terceiro Reich era visível. Em uma reunião no bunker de Adolf Hitler, um general expôs as suas opiniões sobre o que aconteceria com as tropas restantes dos nazistas caso eles tentassem lutar contra os soviéticos em Berlim. Quer saber o que aconteceu? Quem era esse general e qual foi a reação de Hitler? Então não saia daí, porque o vídeo de hoje já vai começar. Quem foi o general Gotthard Heinrich? Antes de falarmos sobre a reunião entre os líderes alemães, vamos conhecer mais sobre Gotthard Heinrich, um general alemão nascido em 1886. Ele emergiu como uma figura de destaque durante a Segunda Guerra Mundial. Desde o início da sua carreira militar em 1905, ele demonstrou habilidades notáveis, que o levaram a ascender nas fileiras do exército alemão ao longo das décadas seguintes. Durante o conflito global, Heinrich comandou diversas unidades de grande importância, entre elas o 4º Exército e também o Grupo de Exércitos Vístula, na Frente Oriental. Reconhecido por suas habilidades táticas e defensivas, a sua liderança desempenhou um papel crucial em várias batalhas cruciais. Um dos momentos mais marcantes para ele ocorreu durante a ofensiva soviética de inverno, entre 1941 e 1942, quando ele liderou o 4º Exército. Sob as suas ordens, uma defesa sólida foi organizada contra os avanços soviéticos e ele acabou ganhando reconhecimento pela sua capacidade de conter o inimigo, mesmo em condições adversas. Além disso, Heinrich teve um papel significativo na Batalha de Kursk, em 1943, onde ele comandou uma das alas do Grupo de Exércitos Centro. Embora as forças alemãs tenham sido derrotadas em Kursk, Heinrich conseguiu retirar suas tropas em relativa ordem, minimizando as perdas e demonstrando a sua habilidade estratégica. A movimentação para a contraofensiva soviética. Nos meses que precederam o fim da Segunda Guerra Mundial, um movimento de proporções gigantescas se desenrolou nos bastidores do conflito. Por volta de meados de 1944, as tropas soviéticas começaram uma mobilização maciça, preparando-se para a invasão da Alemanha. Essa imponente concentração de soldados e também de recursos militares marcou o início de uma fase crucial no desfecho da guerra. Impulsionados pela bem-sucedida ofensiva do Vistula-Oder, lançada em janeiro de 1945, as forças soviéticas avançaram rapidamente em direção ao território alemão. A conquista de importantes posições no leste da Europa fortaleceram a sua determinação e confiança, preparando-os para a invasão final. A cada passo, as tropas soviéticas se aproximavam cada vez mais das fronteiras alemãs, enquanto os preparativos para a batalha decisiva estavam em pleno andamento. O período entre meados de 1944 e o início de 1945 foi marcado por uma intensa atividade militar e logística. As linhas de suprimentos foram estendidas, os contingentes foram reforçados e os planos estratégicos foram meticulosamente elaborados. A mobilização soviética era um esforço monumental, refletindo a determinação do Exército Vermelho em derrotar definitivamente o inimigo nazista. À medida que as forças soviéticas avançavam, a tensão no fronte aumentava. Os soldados estavam cientes de que estavam prestes a participar de uma das campanhas mais cruciais da guerra. Cada movimento estratégico, cada decisão tática era calculada com precisão, visando alcançar a vitória final. Guerra em duas frentes. Se não bastasse a iminência do contra-ataque soviético em território alemão, eles ainda tentavam sustentar um conflito com as tropas estadunidenses, francesas, britânicas e diversas outras forças do Ocidente. Esses fatores atrapalharam a logística de tropas e suprimentos. Tudo isso sem contar o rigoroso inverno que as tropas de Hitler enfrentaram na invasão da União Soviética.
E foi nesse cenário desolador para os nazistas que Hitler e os seus principais comandantes se encontravam antes da fatídica e decisiva reunião no bunker em Berlim, que vamos falar sobre isso mais a seguir. A convocação para a reunião no bunker de Hitler. No alvorecer de abril de 1945, apesar dos incansáveis esforços despendidos, o desfecho iminente da guerra pairava no ar como uma sombra sombria sobre os líderes alemães. O general Heimlich, cuja figura era alvo de desagrado por parte da cúpula alemã, foi designado para liderar o último bastião defensivo do exército alemão, uma linha fortificada entre os soviéticos e a capital, Berlim. Apesar das discordâncias com a liderança do Terceiro Reich, Heimlich era reconhecido como um mestre na arte da construção de defesas sólidas. A sua expertise tornou-se uma necessidade urgente, levando os líderes alemães, incluindo o próprio Hitler e Göring, a convocá-lo de volta ao serviço ativo. Com a situação cada vez mais alarmante, os líderes alemães não hesitaram em convocar uma reunião com Heimlich para avaliar as possibilidades de resistência do exército alemão contra a iminente ofensiva soviética. Foi o próprio Hitler quem tomou a iniciativa, convocando a reunião em seu bunker em Berlim nos primeiros dias de abril. A atmosfera carregada de tensão refletia a proximidade dos soviéticos, a apenas 70 quilômetros da capital alemã. Enquanto os aliados ocidentais avançavam implacavelmente pelo território alemão, quebrando a linha de defesa em diversos pontos. Na sala de reuniões figuravam nomes importantes, como Keitel, Burgdorf, Krebs, Martin Bormann, Himmler e Göring, dentre vários outros, que testemunharam a gravidade do momento. Era necessário que Heimlich apresentasse suas análises e estratégias diante dessa assembleia, numa tentativa desesperada de encontrar uma solução para a iminente ameaça soviética. Bom, antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está aqui conosco e que esteja gostando do nosso conteúdo. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E ainda vai poder ficar fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. As declarações de Heimlich. A atmosfera carregada prenunciava o desespero que permeava o bunker onde o Hitler finalmente adentrou. Para Gotthard Heimlich, a visão foi desoladora. As palavras do general ao descrever Hitler eram uma representação sombria de sua condição, comparando-o a um cadáver ambulante, uma sombra do seu antigo eu. Heimlich, que detestava tais reuniões, preferia a ação na linha de frente, considerando-as uma distração indesejada. Krebs abriu o diálogo, cedendo rapidamente a vez para Heimlich. Consciente da urgência, o general alemão não hesitou em apresentar a gravidade da situação, descrevendo os exércitos posicionados ao longo do rio Oder. Heimlich destacou os esforços para fortalecer o 9º Exército, local de previsão do principal ataque soviético. No entanto, as deficiências do 3º Exército Panzer no flanco norte eram alarmantes. Sem recursos adequados para conter o avanço inimigo após a redução do fluxo do rio. Heimlich expôs as lacunas críticas nas fileiras alemãs, a falta de armamento, de tanques, de munição, até de combustível e também a falta de soldados bem treinados. Além disso, a ausência de tropas de reserva em seu setor, deslocados para Praga em antecipação a um ataque, deixava sua retaguarda desprotegida. Era uma situação que garantiria o colapso imediato da frente e a inevitável derrota diante do avanço soviético. Uma realidade sombria que pairava sobre a sala de reuniões. Hitler respondeu com serenidade e certo otimismo, instando a preparação das formações disponíveis. Ainda dispomos de tempo antes da batalha, tranquilizou ele. Heimlich, por sua vez, retrucou que era tarde demais. E mesmo se houvesse algum treinamento extra,
não seria suficiente para conferir experiência real em combate para essas tropas. Esse embate de ideias logo se desdobrou em um debate acalorado. Hitler sugeriu que os soviéticos estavam lançando as suas últimas reservas, o que, na visão dele, equilibraria a situação. Mas Heinrich contestou veementemente, argumentando que os soviéticos dispunham de tropas altamente experientes, longe do esgotamento das suas capacidades. Elevando o tom para enfatizar a gravidade da situação, Heinrich alertou: "Eu devo salientar que, com a transferência das unidades blindadas para Praga, estamos desprovidos. Como enfrentaremos os intensos bombardeios soviéticos? Podemos resistir ao impacto inicial? Talvez temporariamente, mas em seguida, nossas fileiras serão gradativamente dizimadas, sem possibilidade de envio de reforços. E então, estaremos condenados à derrota. Com o passar dos dias, tudo se encerrará." As reações dos outros líderes alemães. Após a declaração de Gotthard, Göring disse que iria mobilizar 100.000 homens da Luftwaffe. Em uma tentativa de angariar a aprovação de Hitler, houve um breve silêncio na sala naquele momento. Himmler, não querendo ficar para trás nessa, prontamente ofereceu mais 25.000 soldados da SS para reforçar o fronte de Odor. Logo em seguida, Dönitz anunciou que cerca de 12.000 marinheiros também se juntariam ao esforço, abandonando seus navios para fortalecer as fileiras junto ao Odor. Heinrich observou que a atmosfera ali rapidamente se transformou em um leilão, com cada um tentando superar o outro em oferta. Após uma breve deliberação, Hitler dirigiu-se a Heinrich. "Bem, agora você tem 150.000 homens, o que equivale a aproximadamente 12 divisões. Estas são as suas reservas." Heinrich, incapaz de ocultar a sua descrença, afirmou que tais tropas não estavam devidamente preparadas para o combate terrestre, prevendo que apenas aumentariam o número de baixas alemãs. As palavras dele não foram bem recebidas por Himmler, Göring e Dönitz, que reafirmaram a qualidade superior de suas tropas. Heinrich então ressaltou que esses homens seriam sacrificados sem contribuir positivamente para o esforço de guerra, expressando o desejo de que as formações blindadas, recentemente retiradas, fossem devolvidas. No entanto, Hitler afirmou que isso era impossível. E por fim, o líder alemão instruiu Gotthard a manter a fé na vitória, destacando que uma atitude derrotista não tinha lugar naquele momento crítico. A última orientação de Hitler para Heinrich foi: "Se você acredita que essa batalha deve ser vencida, ela será. Transmita essa mesma crença às suas tropas e você vai alcançar a vitória, o maior triunfo nessa guerra." Bom, hoje nós sabemos que Heinrich tinha razão, né? Ainda bem. Reunião com Hermann Göring. No dia 8 de abril, em meio aos últimos dias do Terceiro Reich, uma reunião séria teve lugar, tendo Hermann Göring como protagonista. O convite para o almoço foi estendido a Heinrich em Karinhal, o palácio particular de Göring, situado a apenas 30 quilômetros do rio Odor, prestes a ser palco da iminente ofensiva soviética em direção a Berlim. A ameaça iminente aos luxuosos lares de altos funcionários como Göring acrescentou urgência à situação. A animosidade entre Göring e o nosso protagonista de hoje remonta a 1942, ao desastre do abastecimento aéreo do 6º Exército. Gotthard Heinrich culpou Göring por sua má gestão, enquanto que Göring acusou Heinrich de insubordinação. Essas tensões culminaram na reunião no bunker de Hitler, onde Heinrich questionou a capacidade das tropas da Luftwaffe que foram enviadas por Göring. O convite para o almoço não foi bem recebido por Heinrich, que preferia manter o seu posto na iminência da ofensiva soviética. No entanto, ele não poderia recusar. A tensão entre os dois homens era palpável. Heinrich ficou impressionado com a grandiosidade de Karinhal, nomeada em homenagem à falecida esposa de Göring. Após algumas acusações mútuas, o almoço começou. Göring continuou a atacar Gotthard.
dessa vez com base em sua própria visita aos trechos da frente do Odor. Ele argumentou que as tropas de Heimlich não estavam prontas para o combate, ameaçando removê-las do seu comando. A tensão persistiu, enquanto os dois homens trocavam palavras e olhares afiados, cada um defendendo a sua posição com veemência. Ao sair da magnífica propriedade de Göring após o almoço, Heimlich reprimiu a vontade de confrontá-lo diretamente, concluindo que não valeria a pena naquele momento. Enquanto se levantava da cadeira para partir, ele se dirigiu a Göring com um comentário incisivo. Eu espero que os meus Slackers possam preservar a beleza dessa sua propriedade diante das batalhas que estão por vir. E como sabemos, a propriedade acabou sendo destruída pelas próprias tropas da Luftwaffe, isso para impedir que elas ficassem nas mãos dos soviéticos, após a invasão no território alemão. O que aconteceu com os dois após a invasão soviética? Após a Segunda Guerra Mundial, Gotthard Heimlich foi detido pelas forças aliadas e passou algum tempo como prisioneiro de guerra. No entanto, ele não enfrentou acusações formais por crimes de guerra e foi posteriormente liberado. Após a sua libertação, Heimlich viveu uma vida relativamente discreta. Ele se recusou a se envolver em atividades políticas ou a expressar publicamente as suas opiniões sobre o regime nazista ou sobre a guerra. O homem faleceu no dia 10 de dezembro de 1971 em Goslar, na Alemanha Ocidental, aos 85 anos de idade. A sua contribuição militar durante a Segunda Guerra Mundial é frequentemente reconhecida por sua habilidade tática e defensiva, particularmente em situações desafiadoras. Já Hermann Göring, que também foi capturado pelas forças aliadas, ele foi julgado como criminoso de guerra durante os julgamentos de Nuremberg, que ocorreram entre 1945 e 1946. Ele foi acusado de uma série de crimes, incluindo crimes contra a humanidade, crimes de guerra e também conspiração para cometer crimes. No entanto, antes que a sua sentença pudesse ser cumprida, ele cometeu suicídio no dia 15 de outubro de 1946, um dia antes da sua execução programada. O alemão ingeriu cianeto enquanto aguardava a sua sentença na prisão de Nuremberg. Göring foi um dos principais líderes do regime nazista e um dos principais arquitetos de políticas e de práticas que resultaram em inúmeros crimes contra a humanidade durante o período do Terceiro Reich. A sua morte antes da execução encerrou seu papel na história, mas o seu legado permanece como um símbolo dos horrores do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Bastava uma ordem de retirada das tropas para que mais mortes fossem evitadas. Mas, infelizmente, a vaidade de Adolf Hitler e dos seus aliados levaram o mundo a presenciar o conflito mais mortal da nossa história. E aí, o que você achou do vídeo, hein? Conhecia a história dessa reunião do bunker? Deixe nos comentários. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela é muito importante e você também deve assisti-lo. Grande abraço e até a próxima!